Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui para o canal com essa floração linda da orquídea Tolumnia. Hoje eu quero falar um pouco sobre o cultivo dessas orquídeas de raízes finas como ela e também como as oncidiums e híbridos de oncidiums. Essa daqui, por exemplo, é uma espécie que tem a raiz bem fininha. É uma das orquídeas que tem a raiz mais fina aqui no meu cultivo. E esse tipo de orquídea é, na minha opinião, as orquídeas mais delicadas para cultivar. É difícil manter essas raízes fininhas, bonitas e saudáveis. Aqui do lado eu tenho essa orquídea Miltonia Sunset. Essa daqui está florindo aí no momento, me surpreendendo porque eu achava que a orquídea Miltonia só florescia ali no período do verão. Mas essa daqui está florescendo aí no finalzinho do inverno. Eu fiz o replante dela em janeiro, gravei vídeo aqui para o canal, vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo na descrição, caso você queira ver, e ela está sendo cultivada aqui na telha de barro. É um cultivo que eu gosto aí bastante para essas orquídeas de raízes finas, porque a telha, ela absorve aquele excesso de água no momento da rega, se mantém fresquinha e vai liberando aí certa umidade ao longo do dia para a orquídea. E um outro cultivo que eu também gosto muito é na madeirinha. Eu tenho várias aqui plantadas em tronquinhos, inclusive essa daqui é um replante bem recente que eu fiz aqui no canal. Plantei ela aqui em um pedaço de tábua, tem vídeo do replante dela aqui no canal também. E olha aqui, poucos dias depois que eu fiz o plantio dela, me apareceram aí 3 hastes florais. Não deu tempo nem dela enraizar aqui nessa tábua. Quando eu fiz o replante, eu reparei e eu não vi haste, então essas hastes vieram aí depois do replante. Essa orquídea aqui é uma Bealara e essa é a terceira floração dela esse ano. Isso prova que ela é uma orquídea muito florífera. É um híbrido aí entre Oncidium e outras espécies de orquídea. Aqui tem outra Bealara. Essa daqui eu fiz replante nela em janeiro aqui nessa madeira. Antes eu cultivava ela em um vaso. Olha aí o enraizamento dela. Ela já floriu aqui nessa madeira, tem 2 marcas aqui, ó, de floração, que foram as hastes que ela emitiu, e depois da floração, ela está vindo aqui com brotações novas. Provavelmente, essas brotações aqui virão com floração. Aqui, sempre que elas emitem brotações novas, elas florescem nessas brotações. Aqui em cima tem uma outra que eu cultivava no vaso e também resolvi colocar aqui nessa madeirinha. Tá cheia de brotações novas também, então acho que ela deve florir aí em breve. Bem exótica e bonita essa orquídea. Então, como eu disse, esses cultivos mais livres, como no tronco e na telha, são os meus preferidos para essas orquídeas de raízes finas. Acho bem mais fácil cultivar elas assim. No vaso também dá certo, mas você tem que saber regar ali e ter um controle bom da rega. Aqui eu tenho uma outra orquídea de raiz fina, essa daqui é uma Rodriguesia. Aqui embaixo é a Rodriguesia venusta, aquela que dá os cachinhos de flores brancos. Eu ia dizer que elas nunca florescem ao mesmo tempo, mas essa aqui está vindo com uma hastezinha floral, então deve florir aí em breve. E essa daqui de cima é a Rodriguesia lanceolata, que tem aí essa florzinha em um tom de rosa, puxando para o vermelho. As flores são bem pequenas, são até difícil de focar, mas são muito bonitinhos esses cachinhos. Quando eu comprei essas orquídeas, elas eram bem pequenas, tem até vídeo aqui no canal de quando eu fiz esse arranjo. E olha aqui o tanto que elas gostaram da telha. As raízes caminharam aqui por toda a telha e estão caminhando até aqui na parede. O problema de cultivar orquídeas penduradas diretamente na parede é que as raízes costumam grudar aí na parede. O ruim é que a gente acaba machucando essas raízes quando a gente precisa mudar a orquídea de lugar. Aqui em cima, em uma outra telha, eu tenho um arranjo de Miltonia moreliana. Essa de baixo é a moreliana tipo e a de cima é a moreliana alba. Eu já mostrei elas floridas aqui no canal e elas florescem ali no período do verão. E aqui embaixo eu tenho uma Oncidium Cherry Baby ou orquídea chocolate também cultivada na telha. Ela também está vindo com floração, daqui uns dias eu vou ver a minha chocolate florindo mais uma vez. Aqui em cima tem uma outra planta que tinha até florido, também é uma chocolate que eu coloquei aqui junto com essa.
E uma característica comum das oncidiums é pintinhas, manchinhas pretas nas folhas. Isso aqui costuma ser comum quando a sua oncídio está exposta a muita luminosidade. É uma orquídea que tem a folha fina, que tem a folha mais sensível, então ela acaba pintando as folhas. Se for poucas manchinhas pretas, manchas que ficam ali meio estáticas, que não crescem, você não precisa se preocupar. Agora, se a sua oncidium ou qualquer outra orquídea começar a apresentar essas manchinhas em uma quantidade muito grande e essas manchas começarem a crescer, é bom você ter cuidado porque pode ser aí um fungo. As manchas são comuns, mas nada em exagero é normal. Falando um pouquinho sobre o ambiente ideal para cultivar esse tipo de orquídea, o ideal é que seja um ambiente com bastante luminosidade, que pegue aí algumas horas de sol. De preferência, o sol da manhã, que é um sol mais ameno, um sol mais fraco. Aqui nesse cantinho não pega sol agora no inverno, mas o sol já está virando e vai pegar sol aqui na primavera, verão. Eu até já coloquei o sombrite mais alto, aquele sombrite ali é de 50%, para filtrar um pouco do sol, porque o sol costuma pegar bem forte aqui, mesmo sendo o sol da manhã. Então, tem que usar sombrite, senão as orquídeas acabam queimando aí o vegetal. Se você cultiva sua oncidium pegando mais horas de sol, talvez você vai precisar usar um sombrite aí com uma porcentagem maior, de 70% a 80%. Elas têm essas folhas finas, então um sol muito forte acaba queimando o vegetal e não faz bem para elas. Mas um sol mais fraco é muito importante e ajuda muito na floração. Em relação às regas, como elas são cultivadas aí em tronquinhos e também na telha, eu faço regas diariamente. Aqui o clima está muito seco nesse final de inverno, então eu tenho regado bastante as minhas orquídeas. Eu só não rego elas quando está chovendo, porque aqui não tem telha, elas ficam no tempo, só tem o sombrite. Então, quando está chovendo, a chuva molha elas. Mas fora isso, rego todos os dias essas orquídeas. Eu até uso aqui um pouquinho de musgo esfagno no momento do plantio, mas esse musgo tem secado bem rápido. Eu fiz a rega delas aqui ontem à tarde e hoje é bem cedinho. As raízes já estão bem sequinhas, tem um pouquinho de umidade aqui no musgo, mas até de tarde, que é a hora que eu vou regar, todas elas vão estar bem secas. Essas aqui, que são as tolúmineas, eu comprei elas na internet e elas já vieram plantadas. Então, como já tem muito tempo o replante, quase que já não tem musgo nelas mais. Eu tenho até que fazer o replante delas, mas toda vez que eu penso em replantar, elas estão aí florindo. Então, eu fico adiando aí esse replante. E elas estão bem bonitinhas também, então não tem por que replantar, né? Olha aí que floração mais linda! Em relação à adubação, eu coloquei aqui nessas orquídeas o adubo orgânico, coloquei dentro do porta-adubo e coloquei direto aqui sobre as raízes dela. Deixa eu mostrar aqui bem de pertinho. Essa daqui tem o porta-adubo bem aqui, ó. Mas eu recomendo cautela ao usar esse tipo de adubo nessas orquídeas, porque elas têm as raízes muito fininhas, muito sensíveis. Não recomendo que você coloque o adubo direto em cima das raízes, use aí uma trouxinha, um porta-adubo, porque as raízes queimam com muita facilidade. E eu uso também aqui adubos foliares. Gosto de usar um adubo foliar mais completo, mas quando eu faço a aplicação, eu gosto de usar somente no vegetal. Eu evito ficar aplicando muito adubo nas raízes, porque as raízes são fininhas, então elas podem queimar com facilidade. É até recomendável a gente diluir mais o adubo antes de aplicar nesse tipo de orquídea. Por exemplo, se a gente usa aí 1 colher por litro para aplicar nas outras orquídeas, a gente pode usar meia colher por litro. Aí fica um adubo mais ralo e não tem tanto perigo de queimar as raízes. E o mais importante, a gente tem que aplicar essa adubação nos períodos mais frescos do dia. Não aplique adubo e nenhum outro produto químico na orquídea com sol. Pode queimar a planta, queimar as raízes. Aqui no meio eu tenho essa orquídea aqui, que é um Bubonphilum. Nunca floriu aqui no meu cultivo.
Eu estou até pensando em tirar daqui e colocar em um local que pega mais luz para ver se ele floresce, porque tem um tempão que eu ganhei de brinde aí em uma comprinha que eu fiz na internet e nada desse Bougainvillea florir. Uma pergunta que eu tenho recebido aqui no canal é quantas vezes as oncidiums e híbridos de oncidiums e também outras orquídeas florescem no ano. E isso depende de cultivo para cultivo. As tolúminas, por exemplo, já floriram por aqui esse ano. Eu acho que elas floriram em janeiro. Eu cheguei a mostrar essas orquídeas floridas aí em vídeo de floração. Essa daqui floriu em janeiro, né? As outras já floriram aí em outros meses. Eu acho que eu mostrei essa daqui florida também ali pelo mês de maio. Essa daqui de baixo também. Já essa daqui, que é uma Miltônia, eu achei que iria florir só na primavera-verão, porque a Miltônia moreliana só floresce ali no verão. Ela floresce aqui no final de dezembro, início de janeiro. Mas essa daqui está florindo agora, no final do inverno. Essa daqui já está na terceira floração esse ano, floriu em janeiro, floriu acho que em maio e agora vai florir novamente. Então, não tem época certa para as orquídeas florirem. Elas vão florir aí à medida que elas vão emitindo brotações novas. A única aqui que eu só vi florir até hoje, em janeiro, é a Miltônia moreliana. Ela não floriu em outra época aqui no meu cultivo. Agora as outras, vira e mexe, elas estão florindo. Geralmente, os híbridos florescem mais. Eles podem florir aí várias vezes no ano. Essa Rodrigues aqui floriu o ano passado, eu acho que na primavera. E agora ela está florindo no final do inverno. Se bem que esse ano quase não teve inverno por aqui. O clima está bem variável, tem dia que está muito quente, tem dia que está mais fresco, tem muito tempo que não chove, então acaba mudando aí o ciclo das orquídeas. Algumas acabam florindo mais, outras nem florescem. Então esse é o meu cultivo aí de orquídeas de raízes finas. Me conta aí nos comentários o que você achou dessas florações e qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários que eu estou sempre respondendo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, porque seu like é muito importante para mim. E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e gostar desse conteúdo sobre as orquídeas. Vou deixar aqui na tela final uma playlist com vários vídeos repletos de dicas de cultivo de orquídeas de raízes finas. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!